Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima no YouTube é o maior canal de informações e notícias aqui da região de Rio Preto, com quase 94 mil inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência. E no nosso perfil no Instagram, em janeiro, olha pessoal, muito obrigado mesmo por vocês assistirem o nosso conteúdo. Chegamos à marca de 750 mil visualizações. Não tenho como agradecer todos vocês. E hoje comigo aqui um podcast muito especial, que vamos debater um assunto muito importante com o Dr. Márcio Figueiredo, ele que é médico ortopedista do Hospital de Base da Funfarm aqui de São José do Rio Preto. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor. Rodrigo, obrigado pela oportunidade de estar vindo aqui falar do projeto Ortopedia do Idoso do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Doutor, o que é esse projeto Ortopedia do Idoso? Ele é desenvolvido já há alguns anos até, né, pelo senhor. Qual que é o grande objetivo dele? O projeto Ortopedia do Idoso, eu fui coordenador da residência em ortopedia do Hospital de Base de 2013 a 2021, e uma coisa que a gente via na coordenação da residência lá, o cirurgião, ele quer operar, né? Basicamente ele quer fazer cirurgias. E a gente internava esses pacientes idosos e muitos vinham com muitas complicações clínicas de casa. Então, diabetes, pressão alta, todas essas coisas. E o nosso residente tinha que cuidar de tudo isso, e nos anos passados a gente não tinha uma equipe totalmente integrada. Então a gente tinha o apoio lá da pessoal de clínica médica, de geriatria, mas não era uma coisa assim oficializada. Tinha o apoio, mas não era constante. E a gente foi vendo isso, conseguimos trazer um clínico para o nosso grupo, que foi o Dr. Bruno, que hoje está nos Estados Unidos. E ele chegou para mim e falou: cara, eu vi o projeto de ortopedia do idoso na Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. Falou: nós temos tudo para fazer igual aqui. Vamos fazer? Falei: beleza, vamos lá, vamos embora. Aí conversei com o Dr. Alceu Schweire, que é o chefe do departamento. Ele: não, vamos fazer isso aí, vou arrumar os contatos para a gente ir. Doutora Amália, Dr. Jorge deram suporte para a gente conhecer os projetos, e fomos embora, fomos conhecer o projeto, gostamos de tudo que vimos, e chegamos na instituição, pedimos: nós precisamos disso, disso, disso. E a direção do hospital prontamente atendeu. E aí, final de 2019 mais ou menos, surge o projeto Ortopedia do Idoso, que a gente integra equipe de ortopedia, equipe de geriatria, equipe de anestesia, enfermagem especializada no cuidado com idosos e fisioterapia também especializada nisso. Lógico que em 2020 vem a pandemia, esse projeto fica mais ou menos aí funcionando, mas diferente, de um modo completamente diferente. E mais ou menos aí quando passa esse período de pandemia 2022, o projeto vem com tudo, tá? E aí a gente cria uma sala especial, que é a sala do trauma no idoso. E graças a Deus o projeto rendeu frutos, a gente só tem bons números com isso, né? Mas ele surgiu de uma necessidade de dar um melhor suporte para esse idoso, para que ele seja operado mais rápido e possa retornar para casa mais rápido. Sim, até a gente estava conversando antes de a gente entrar na gravação, doutor, a mortalidade de idoso com fratura no fêmur, ela é elevada? Ela está em quanto? E qual que é o perigo? Por que essa mortalidade é tão alta, doutor? A fratura do fêmur no idoso, ela é uma fratura que causa uma mortalidade no primeiro ano pós-cirurgia de 25% a 28% mais ou menos, dados de literatura mundial, tá? E por que ela causa tantos problemas? O idoso, ele já tem uma série de doenças, uma série de comorbidades, e no momento que ele tem uma fratura de fêmur, ele tem que ficar acamado,
E isso aí complica muito essas outras doenças dele. Então, problemas circulatórios, problemas respiratórios, que são coisas que ele está ali levando numa boa, está sobrevivendo, pioram muito. E isso é um fator que, para o idoso, ele vai perder saúde, perder qualidade de vida e pode evoluir ao óbito, né? Sim. O grande desafio do projeto é acelerar a recuperação desse idoso, doutor, com essas fraturas. Além do fêmur, quais as outras fraturas também que o projeto, que vocês levam em consideração? De uma maneira geral, a gente aborda todas as fraturas do idoso, dando prioridade sempre para o idoso operar o mais rápido possível, tá? As fraturas que a gente tem lá, o maior número são as fraturas de fêmur, fraturas de membro superior, fraturas de punho e fraturas do ombro. No idoso, fraturas de punho, fratura de ombro, a gente tem muito tratamento não cirúrgico. Então, esse idoso não precisa operar, uma grande maioria. E quando precisa operar também, entra nesse protocolo da sala do idoso e vai operar mais rápido. O grande foco da ortopedia do idoso é a fratura de fêmur. E por quê, Rodrigo? Porque o que quebra o punho, o que quebra o ombro, ele continua andando, ele continua se movimentando, ele continua ativo, com restrições, mas continua ativo. Já o da fratura de fêmur não, ele fica acamado. Enquanto ele está lá com a fratura, é difícil de mexer ele no leito, mexer ele na cama, dói pra caramba, ele sente muita dor e tudo mais. E com o projeto Ortopedia do Idoso, o que a gente fez? A gente tentou diminuir bem o número de dias internados. Então, o que a gente tinha de números no passado, a pessoa ficava cerca de 20 dias internado, hoje ele fica pouco mais de entre 6 a 7 dias internado e já recebe alta. Então, e a fratura do fêmur é o grande, a alavanca desse projeto aí. Sim. Para melhorar os números. Em quanto tempo o senhor consegue fazer a cirurgia? Depois da avaliação, que a pessoa chega no hospital, recebe os primeiros cuidados? Então, hoje, a pessoa já chega no hospital, ela já em menos de 24 horas, ela é avaliada pelo geriatra, ela é avaliada pela equipe de anestesia. Então, já ali compensa a pressão alta, compensa o diabetes, dá uma olhada nos exames todos, ajeita esse paciente. E hoje a gente tem uma taxa muito boa de operar em até 4 dias de mais de 60%. É óbvio que a gente não consegue operar todos, porque às vezes a pessoa chega muito descompensada, chega às vezes com uma pneumonia, ele cai, ele está com uma pneumonia, está fraco, aí ele cai. E a gente tem que compensar essa pneumonia, tratar essa pneumonia antes de operar. Mas aquele paciente idoso que chega no hospital sem nenhuma comorbidade grave, sem nenhuma doença grave, a gente está conseguindo operar aí na faixa de 60% em até 4 dias. Sim. A questão do quadril também, doutor, também é preocupante? Quando a gente fala de fratura do fêmur, a gente está basicamente falando nas fraturas na região do quadril. Já certo? Engloba também? Já engloba tudo isso aí. Sim. O que provoca, doutor, essa quebra do fêmur? O que leva? E já emendo uma pergunta para o senhor. Ao longo, nós que somos jovens, né, tá com quase, vou fazer daqui um tempo ainda, 50 anos, o que a gente pode fazer? Tem como fazer alguma prevenção aqui ou não? É uma questão que infelizmente acontece. Não. E de uma hora para outra, né? Muitos idosos estão em casa e de repente acontece, né? É aquilo que você falou, o que aconteceu? Quebrou? Quebrou e caiu ou caiu e quebrou? Sim, né? Isso. Bom, vamos lá. O que a gente poderia fazer para estar evitando ter essas fraturas aí da senilidade do mais idoso, né? Primeiro de tudo, qualidade de vida. Então, uma boa alimentação, controle de peso, exercício físico, musculação é um negócio muito importante. Todo mundo deveria fazer musculação para ter uma musculatura forte. A musculação favorece a formação óssea, deixa o osso mais forte e tudo mais. Então, na etapa de qualidade de vida, ter esses bons hábitos de vida, você está prevenindo problemas no futuro. Agora vamos lá, esse idoso não fez isso, está acima do peso, está com fragilidade óssea e tudo mais, a gente tem que proteger o ambiente externo dele, certo? Então, você teve vó, eu tive vó, a casa de vó como que é? Cheia dos tapetinhos, cheia dos badulaques, cheia das coisas ali no meio, né? E isso, o idoso, ele já tem uma deficiência de mobilidade, já tem uma deficiência de visão. Ele tropeça no tapetinho, ele tropeça naquela mesinha de decoração e cai
e aí tem a queda e tem a fratura. É óbvio que também, como a gente falou, né? O que veio primeiro, a fratura ou a queda? É óbvio que você tem os casos de osteoporose mais grave e tudo mais, que podem resultar em fraturas, vamos dizer assim, quase que espontâneas, né? A pessoa está andando e o andar já é o trauma que leva à fratura. Sim. Doutor, tem um perfil, ao longo desse tempo todo, tem um perfil do idoso com alguma idade que acontece mais, mulheres, homens, ou no geral, qual que é o perfil desse paciente? A fratura do fêmur no idoso, ela é mais um grupo acima de 65 anos, tá? E mais mulheres do que homens, muito por conta das alterações pós-menopausa, alterações hormonais. Sim. Aí eu pergunto para o senhor falou em osteoporose, né? Qual que é a relação? Tem relação direta com a osteoporose? Medicamentos para isso pode ser tomados? Sim. Nós estamos falando de idoso a partir de 60 anos, né? O nosso projeto engloba 60. Hoje o pessoal fica bravo, né? Tá melhor idade, né? Mas não é comum, né? As pessoas mais jovens, né? Digamos assim, a pessoa que acabou de entrar na terceira idade tem esse problema. Não. Quando a gente está falando dessas fraturas mais de osteoporose, a gente está falando do paciente de uma faixa etária maior, acima de 80 anos, 75, 80 anos, 85. Até outro dia tinha uma senhorinha lá de 103 anos internada, com uma fratura de fêmur. E essa conseguiu ser operada rapidamente, porque 103 e não tinha nada demais. Mas assim, quando a gente fala em osteoporose, a gente está falando uma taxa maior, uma faixa maior de idade, 80 anos, mais para cima. Sim. E depois da operação a pessoa consegue retomar, doutor? Fisioterapia tem que fazer, ela consegue retomar a vida numa condição normal ou não? Sim, a pessoa depende do tipo de fratura. Tem algumas fraturas que a gente vai colocar placas, parafusos, hastes. Essa fratura às vezes a gente tem que deixar alguns dias sem pisar, mas por exemplo, ela já pode sentar no leito, já pode sentar na cadeira de roda, já pode fazer fisioterapia, porque vai mexer a perna sem dor, tá? E tem algumas fraturas que a gente tem que colocar prótese. E aí quando você coloca a prótese, geralmente a pessoa já anda a partir do segundo, terceiro dia de pós-operatório, e aí é uma recuperação um pouco melhor, porque ela já anda mais cedo. O senhor falou do tapetinho, das mesinhas. Para a família, lógico, tem uma preocupação muito grande com os idosos hoje, né? Os filhos muito preocupados. É bom preparar a casa, corrimão? O que o senhor orienta nesse sentido para evitar? Porque, infelizmente, é aquilo que a gente falou. Acontece primeiro, quebrou primeiro ou a queda. Mas é importante no banheiro ter um corrimão para a pessoa segurar, sentar. Tem alguma orientação que o senhor... as pessoas pedem, olha, o que eu faço agora? Vou ter que mudar minha casa inteira? Eu acho que isso vai ser... vamos ter a arquitetura do idoso, muito em breve, tá? Então, o ideal seriam casas sem degrau, né? Então, que ela não tivesse degrau. Casas com corrimões, tivesse ali o apoio para a pessoa poder se levantar, por exemplo, no banheiro, mesmo ambientes onde tem uma escada, ter um apoio para os dois lados, ela conseguir se apoiar, tudo mais. E os cuidados gerais mesmo de casa, o tapetinho é sempre o grande vilão, né? Sim, e principalmente na madrugada, na hora de levantar. Principalmente na madrugada, então você pensa aquele homem mais idoso, tem lá um problema de bexiga, de próstata, levanta 3, 4 vezes à noite para ir ao banheiro e tem o bendito do tapetinho para não pisar no gelado. Ele não acende a luz, porque acha que sabe onde está o banheiro. Então, esse é um perigo, né? Aí é uma cilada. É uma cilada. Essa é uma cilada que tem que escapar. Doutor, quanto tempo para recuperação a pessoa leva depois da cirurgia no fêmur? Tá. Em condições normais, né? Sim, condições normais, a pessoa operou, tá tudo bem, ela vai poder andar com as próteses 2 a 3 dias depois de operado, com os outros tipos de placas ou parafuso e haste, ela consegue andar em cerca de 3 a 4 semanas, tá? E desde o primeiro dia, o ideal seria entrar com fisioterapia, com reabilitação, fazer fortalecimento. E aí é para o restante da vida ou não? Ou essa reabilitação? A reabilitação, principalmente para poder voltar a andar igual ela andava antes, né?
Mas a gente sempre incentiva que continue fazendo exercício, continue fazendo atividades físicas para sempre. A questão da hidroginástica em relação ao impacto é melhor ou não nesse seu aconselho ou não? Sim, a hidroginástica para aqueles pacientes que têm artrose, desgaste das articulações, ela tem um menor impacto, então ele consegue mobilizar, consegue se mexer mais, não sacrificando tanto aquela articulação que tem um desgaste, uma artrose. Pessoal de 60 anos, 70 anos, que tipo de exercício que o senhor aconselha? Alongamentos, uma academia meio com pouca carga? Sempre dá tempo, né, doutor, de fazer Sempre dá tempo. Uma caminhada seria também razoável, não? O que o senhor aconselha? A caminhada seria mais para a parte cardiovascular, né? Agora, quando a gente está pensando em prevenção de fraturas, fortalecimento, seriam exercícios de musculação mesmo, certo? Então, orientar esse paciente, essa pessoa a ir para a academia, fazer exercício de musculação, nada de impacto, nada de supercargas, mas está usando ali uma quantidade de peso adequado para a idade, para o perfil do paciente. Exercício de musculação, exercício de resistência é o melhor. Sim. Teve algum caso que marcou o senhor, né, durante o projeto, que chamou muita atenção? O paciente estava com muito medo, um receio porque hoje as pessoas têm acesso à informação, né? E sabe que a mortalidade com a quebra do fêmur ela é muito alta. E as pessoas sabem o que está acontecendo hoje, têm consciência do perigo, né, doutor? Sim. Teve algum caso que chamou a atenção do senhor, que o senhor conseguiu, fez a cirurgia e tranquilizou essa pessoa, que a pessoa fica em pânico quando acontece, né? Porque igual o senhor falou, deve doer demais, né, doutor? Dói muito. Eu tive meu avô que teve uma fratura desse tipo, também caiu sozinho. Eu lembro que para levantar ele, para até colocar no carro para levar para o hospital foi muito difícil. Agora, lembrar um caso assim, a gente tem acho que praticamente toda semana lá, né? Então é aquela pessoa que chega, tá com medo de ser operada, pede para não ser operada. Não quero operar, ela é muito idosa, tudo mais. A gente tranquiliza, a gente tem lá toda a nossa rede de suporte, a equipe médica, a equipe de enfermagem, e explica para ela, fala, teve uma fratura, a gente não gostaria que ela tivesse tido essa fratura, porém, agora está aí, e o melhor para ela voltar logo a viver a vidinha dela normal, é operar. E aí, vamos lá, conversamos, tranquilizamos, e o que a gente vê depois é o paciente ficar grato, falou, ainda bem que já fez a cirurgia rápido, né, agora estamos indo embora 5 dias depois de internado, 4 dias depois de internado. E tem muito mais a evoluir na área, doutor? Você acha que os estudos, o tipo de cirurgia tem mais para evoluir? Os equipamentos são usados, o senhor falou das hastes, né? Sim. Tem que evoluir mais, tem condição de evoluir mais. Há pesquisas no setor? Sim. Isso aí está sempre em pesquisa, sempre em evolução. De quando eu formei 20 e pouquinhos anos atrás, entrei na ortopedia, para hoje a gente já tem materiais melhores. Outros tipos, né, de materiais, não vou nem dizer que são melhores, mas são outros tipos, outras abordagens que já são uma evolução, e graças a Deus ali no hospital de base a gente tem o suporte da diretoria, então para alguns tipos específicos, por exemplo de fratura que precisa de um material mais diferenciado, tudo mais, a diretoria nos ajuda com isso, né, sempre visando dar o melhor atendimento ao nosso paciente. Sim, e o atendimento é feito para toda a região metropolitana, região de Rio Preto, né? Ou da DRS 15, como é que é feita essa questão? E se há fila, igual você falou, o paciente chega, ele tem prioridade, como é que funciona essa questão? É pelo SUS ou não, doutor? É pelo Sim. plano de saúde? O projeto Ortopedia do Idoso, ele foi feito voltado para o SUS, tá? Voltado para o SUS, porque no convênio atendimento particulares, tinha mais facilidade, né, de ter as equipes, você pede, tinha mais facilidade no passado, hoje a gente é equiparado, está igual, então o paciente tem o mesmo atendimento de SUS ali do que ele teria em outro, com convênio particular, por exemplo. O atendimento é totalmente do SUS, o hospital de base atende 102 municípios da região, e aí, como que ele chega no hospital? Aí é regulação via CROSS, então
está lá em Mirassol, em Tanabi, em Nova Granada, ele entra na central de vagas e é solicitada a transferência para um hospital de grande porte. No caso, a referência grande da região é o hospital de base. E aí esse paciente vem. Você perguntou de filas, isso não tem fila, né? São urgências, então vai chegando, a gente vai operando. É óbvio que você vai ter uma época do ano que tem um pouquinho a mais, que demora um pouquinho mais, e épocas que chega e já consegue operar no dia seguinte, por exemplo. Não tem meses que tem um pouco menos de idosos internados, tem meses que tem mais, tá? Mas agora com a ortopedia do idoso a gente conseguiu otimizar muito tempo. Sim. Tem um período do ano, doutor, alguma estação do ano que o senhor verifica que é mais recorrente as fraturas ou não? Inverno, geralmente? A gente tem uma maior quantidade de idosos no começo do inverno. Agora, médica, jeito médico, um jeito de falar assim, por que disso, nós não temos uma explicação. Se é porque é por causa da queda da temperatura? Queda da temperatura, o organismo tem que preservar órgãos nobres, cérebro, fígado, tudo mais, promove ali, vai fazer a circulação maior para isso, mas não tem uma coisa que explica 100% isso aí. Sim. O projeto é do HB, mas nós estamos falando de uma região muito grande, doutor. A gente tem um projeto de regionalização da saúde. Ele pode ser implantado em alguma Santa Casa da região, tem que ter uma equipe multidisciplinar. Nós temos colegas médicos também assistindo aqui, querendo saber um pouco mais, provavelmente procuram o senhor para montar esse projeto, talvez em alguma cidade específica. Sim. O custo é muito elevado, ele pode ser colocado em uma Santa Casa de médio porte na região? Como é que o senhor avalia? Sim, acho que o projeto é reprodutível para hospitais de médio porte, tá? O que a gente tem ali no hospital? A gente tem a equipe de ortopedia, temos vários cirurgiões especializados em trauma, mas essa fratura do idoso, via de regra, é uma fratura tranquila de ser resolvido, né? Falando de operar, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Nós temos o geriatra, isso é muito importante para a gente, que ele já faz todo o acompanhamento clínico. No hospital menor, se não tiver o geriatra, tem o clínico geral que faz esse suporte, que é o que a gente tinha no passado. Uma equipe de anestesia, nós temos no hospital alguns anestesistas que são especializados nisso, voltados para o idoso, então eles estudam um pouco mais essa parte de interação medicamentosa em idoso. Então a gente tem isso lá, mas é reprodutível mesmo com não especializados assim. A gente tem uma equipe de fisioterapia e uma equipe de enfermagem, aí sim eles têm um treinamento para lidar com idosos e tudo mais, mas isso é completamente reprodutível. Agora, a questão de custos, você vê que tem uma equipe multidisciplinar aí colocada, né? Agora, isso é óbvio, custa um pouquinho mais. Mas quando a gente pensa que se eu deixar esse idoso 20 dias internado, ele vai dar muito mais gasto em medicação, em complicações, em outros tipos de exame, do que essa equipe que a gente está colocando ali. E fora que a gente tem sempre que pensar no paciente, né? O paciente indo embora mais cedo, melhor para ele, melhor para a família dele e tudo mais. Sim, porque antes do projeto, o paciente chegava, ele ficava um tempo no hospital antes de fazer a cirurgia, ele evoluía para alguma complicação interna e ele ia para a UTI, doutor. Geralmente era um script até o óbito, né? Não podemos dizer que é um script, mas assim, a gente tinha maiores complicações antes. Por quê? Porque como a gente não tinha essa sala específica, a gente tinha que fazer conforme o andamento do hospital. E, óbvio, ficando mais tempo ali, a chance de uma pneumonia, de ter uma pneumonia, essa pneumonia complicar, ele ter que ir para UTI e às vezes até mesmo óbito, era maior. Hoje, ele fazendo essa cirurgia mais rapidamente, a gente diminuiu muito essas complicações. Justamente foi daí que surgiu o projeto, doutor? O projeto é esse. O cerne do projeto vamos dar uma melhor atenção e operar mais rápido esse idoso para ter menor número de complicações. E com isso a gente poder
liberar ele mais rápido para casa. A pessoa nessa condição ela fica mais suscetível às questões de pegar alguma doença, bactéria no hospital, alguma questão que ela fica lá internada. Por que ocorrem essas complicações enquanto ela está internada? Durante esses 20 dias ela acaba tendo que ir para a UTI antes, né? Igual o senhor falou. Isso. O desafio é reduzir esse tempo para isso não acontecer. Por que isso ocorre? Porque está debilitado o organismo? A gente pensa aí, a gente está falando de idoso, a gente está falando de uma pessoa já debilitada mesmo pela idade, né? Ele pode estar lá, você fala, meu avô está lá fortão, 85 anos, tá carpino ali na frente de casa. De uma hora para outra. Só que ele tem 85 anos, a gente tem que pensar nisso, né? Então a gente tem que pensar que ele tem ali a saúde dele e tudo mais, só que um fator, por exemplo, como uma queda, uma fratura, ele desestabiliza como um todo, né? Então a pressão desregula, ele ficando parado, ele tem uma menor movimentação pulmonar, então isso aí leva a problema, poder ter a pneumonia. Então a gente sempre tem que tentar mobilizar ele o mais rápido possível para evitar isso aí. Sim. A equipe é uma só? O projeto é o senhor e a sua equipe multidisciplinar? Ou ela já está duplicada no HB ou tem mais equipes? Não. O projeto começou como uma ideia da equipe de ortopedia do HB, está na frente do Dr. Alceu Schweire, a equipe de geriatria do hospital, e aí nós fomos chamando as outras equipes para integrar o projeto. A equipe de anestesia, a equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapia. Então, é um grupo só que faz todo esse acompanhamento, aí sendo capitaneado aí pela ortopedia. Sim. Quantos idosos hoje estão no projeto hoje, doutor? No HB? Nesses últimos anos, a gente já fez nos últimos anos, a gente fez mais de 300 cirurgias em idosos. A gente tem uma média aí, mais ou menos, de uns 100 casos ano de fraturas no idoso. Fraturas de fêmur no idoso. Como é que o senhor considera? É um número elevado ou é uma média histórica? A média vem aumentando a cada ano pelo envelhecimento populacional. Então, hoje a gente tem muito mais idosos de 80 anos do que tínhamos há 30, 40 anos atrás. E Rio Preto vai envelhecer, vai ser uma cidade mais... vai envelhecer ao longo do tempo. Né? Rio Preto, a tendência do Brasil é envelhecer, é inverter a pirâmide etária. E Rio Preto não está fora disso. Então hoje a gente tem um maior número de idosos, consequentemente um maior número de fraturas, tá? E o HB, sendo a referência para a região aí de 102 municípios, recebe a maior parte desses pacientes, né? Sim, bacana. Doutor, tem mais algum ponto que a gente poderia levar de esclarecimento à população que o senhor acha que é importante em relação ao projeto, que é um projeto belíssimo? Fiz questão de trazê-lo aqui, porque a gente sabe que o acidente, quando acontece com o avô, com o pai, com a mãe, né, o pessoal leva um susto. E tem essa questão da mortalidade ser alta quando o acidente, a fratura do fêmur acontece, né? A gente vê muito na central de flagrantes, todo dia lá caiu da própria altura, queda da própria altura, tal. E a gente percebe que é uma preocupação, mas esse cenário com o projeto, o senhor muda essa realidade, né, doutor? O senhor consegue restabelecer depois a qualidade de vida desse idoso, né, depois do acidente, né? Sim, a ideia do projeto Ortopedia de Idoso do Hospital de Base é isso, é diminuir a mortalidade, prestar uma melhor assistência, uma assistência mais rápida, mais efetiva, e levar esse idoso de volta para casa o quanto antes, para que ele volte ao convívio da família, fique lá o avô divertindo os netinhos, você fique com seu pai, com a sua mãe idosos em casa, ali já perto de você, e não fique num ambiente hospitalar, não é o ambiente de casa, né? Por melhor que seja, por melhor cuidado que você venha estar tendo ali esteja tendo ali no hospital, não é o melhor ambiente. O melhor ambiente é a sua casa, sempre. O tratamento de excelência, mas também não é no ambiente que ele está acostumado a fazer o cafezinho daquele horário. O tratamento de excelência, mas não é a nossa casa, né? Que é o nosso ambiente, é o ambiente que a gente mais gosta. Tem casos que não são operáveis, doutor? Tem algum caso que o senhor fala, não tenho condição de operar? A fratura de fêmur
via de regra, ela é cirúrgica. Mesmo aquelas fraturas mais simples que a gente fala, não desviou, não saiu do lugar, ou que popularmente aí o povo fala, deu uma trincadinha no osso, ela tem que operar. Por quê? Porque você vai pôr peso em cima, né? Você vai colocar carga. O paciente precisa andar, então ele precisa ter um suporte ali, seja de uma placa, de um haste, de alguma outra coisa, para que ele consiga andar normalmente. Já teve algum paciente que falou, não vou operar e não quero operar? Mesmo com tudo que o senhor explicou, que o senhor passou, ele fez uma opção de não fazer a operação? Já teve paciente assim, aí paciência, o paciente tem autonomia, a família tem autonomia, a gente explica tudo mais, e ele preferiu, não, eu vou tratar com outro médico, em outro lugar, de outro jeito, aí paciência. Mas o que a gente sempre orienta, explica toda a família, e agora nos últimos anos, com essa maior especialização da nossa equipe ali, né, de suporte, a enfermagem e tudo mais, a gente praticamente não tem isso, né, a pessoa entende a necessidade e tudo mais, isso é coisa mais do passado. Tá certo. Doutor, eu agradeço demais a presença do senhor aqui no podcast no Diário do Rodrigo Lima, pelos esclarecimentos, pelo trabalho. Igual o senhor falou, a cidade está envelhecendo, há uma preocupação e é um assunto que a gente tem que buscar uma solução, igual o senhor falou. Devolver essa qualidade de vida para o idoso não tem preço, né, doutor? É uma questão que, olha, é muito importante para a sociedade como um todo, né? Porque são pessoas que merecem viver mais com qualidade na melhor idade, né, doutor? Nós estamos caminhando para lá, né? Estamos indo, estamos chegando. Se Deus quiser, a gente chega lá. O senhor vai chegar antes do que eu, hein, doutor? Ah, não. Acho que um pouquinho depois de você. Não, doutor, eu tenho 46. Eu vou um ano antes. 47. O senhor chega um pouco antes. O senhor está 47? É 47. Mas é bacana, doutor. Olha, eu agradeço demais a presença do senhor, ter encontrado um tempinho na agenda. A gente sabe que o pessoal do HB a agenda é terrível lá. O senhor volta para o hospital? Agora voltamos para o hospital. Tem cirurgia todos os dias ou não? A nossa equipe opera todos os dias. Nós temos 3 salas no SUS de cirurgias. Nós fazemos em média 5 a 6 cirurgias por período. Então são de 10 a 12 cirurgias por dia que a ortopedia faz. Entre cirurgias eletivas e entre cirurgias de urgência. E o senhor também opera? O senhor também? Também. Tenho 2 dias cirúrgicos lá, fora quando estamos de plantão ali. Amanhã mesmo estarei na sala do idoso de plantão para ajudar algum idoso. Olha, doutor, parabéns pelo projeto. Tem aqui no Diário do Rodrigo Lima um parceiro para estar fazendo sempre a divulgação, que a gente acha que é muito importante esse tipo de ação, que é para melhorar a qualidade de vida das pessoas, devolver o que a pessoa que ela quer levar no dia a dia, o cotidiano, o idoso, que ele quer levar aquela vida dele, igual você falou com os netos. Isso não tem preço para vocês também. O agradecimento, né, no final. Com certeza, com certeza. A alta é a melhor coisa. E eles brincam, né, debaixo do senhor, não. O pessoal que costuma fazer bastante brincadeira, não. Ah, sim, os vozinhos lá são sempre divertidos. Tá certo. E eu que queria agradecer, viu, Rodrigo, ter lembrado do nosso projeto, agradecer meu nome, em nome do Departamento de Ortopedia do Hospital de Base, agradecer a oportunidade de a gente estar divulgando isso, né? Porque eu acho que, como você falou, a gente divulgando o sucesso desse projeto, quem sabe a Santa Casa dali, a Santa Casa de lá, o hospital de lá, o hospital de lá, implemente isso e outros pacientes que não são atendidos aqui pelo Hospital de Base possam ter o mesmo tipo de tratamento em outras cidades, outras regiões aqui de São Paulo e do Brasil. Conhecer, saber que tem um projeto é importante, porque quando acontece, é que a pessoa tem uma referência e fala, olha, tem um projeto em Rio Preto que pode salvar a vida dessa pessoa, né? A verdade é essa, né, doutor? A ideia principal é de salvar, não complicar que não venha a falecer. A ideia é salvar vidas. Tá certo, olha, muito obrigado. Você depois, pessoal, agradeço você que acompanhou essa entrevista com o Dr. Márcio Figueiredo, ele é médico ortopedista do Hospital de Base aqui de São José do Rio Preto. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, os cortes, o Facebook e o X, o antigo Twitter, porque você sabe, jornalismo é que tem lado.
o seu. Um abraço e até a próxima, pessoal.
Música